Livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua santa palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, nos dando um entendimento a respeito dessa palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame da Tua providência em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, que o Senhor possa estar falando conosco, Deus, de forma que possamos ter uma experiência pessoal com o Senhor, através dessa palavra que vai ser ministrada. Fala conosco, Senhor, edifica as nossas vidas, que não seja apenas conhecimento intelectual para a nossa mente, mas que seja alimento espiritual para as nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu comecei a tirar alguns textos e escolher alguns temas para conversarmos, principalmente para instruir pessoas que não fazem parte da igreja, a respeito de temas importantes da fé cristã. E esse tema é um tema importante, não somente para quem não é crente, não frequenta a igreja, mas para crentes também. O que é uma aliança com Deus? É o tema que nós vamos trabalhar hoje pela manhã. O que é uma aliança com Deus? Depois de ter escolhido o tema e de ter já organizado a mensagem, eu comecei a fazer pergunta para crentes. O que é uma aliança com Deus? E é interessante porque a gente vai percebendo que, muito embora a gente tenha um conceito do que seja aliança, né? A primeira coisa que a pessoa, quem eu perguntei, respondeu foi: é um compromisso, né? Uma aliança é um compromisso. Realmente uma aliança é um compromisso. Mas a aliança com Deus implica em vários outros aspectos importantes. E o tema foi escolhido justamente porque às vezes a gente usa isso. Você tem que fazer uma aliança com Deus. Nós falamos para algumas pessoas que não frequentam a igreja. E aí eu fiquei perguntando, mas o que é que acontece na mente de alguém que ouve isso? O que é que a pessoa está entendendo? Qual é a interrogação que ela faz na cabeça? Quando você diz assim, você tem que fazer uma aliança com Deus. Talvez a pessoa esteja pensando assim, você tem que aceitar Jesus. Mas talvez ela não entenda nada do que é que você realmente está falando. Porque nós muitas vezes usamos linguagens evangélicas do nosso meio, do nosso ambiente religioso, para tentar passar informação para outros. E isso não funciona muito bem, quando nós usamos a nossa forma de falar dentro da igreja com pessoas que não fazem parte da igreja e que não frequentam a igreja. Então, é interessante que quando vamos evangelizar, nós tenhamos essa preocupação de informar as pessoas com a linguagem delas. E eu percebo bem isso quando eu vejo alguns jovens e adolescentes usando certas gírias. Aí eu preciso de um tradutor. Normalmente eu vou atrás de algum adolescente ou de algum jovem e aí pergunto, e essa palavra significa o quê? E isso aqui significa o quê? Porque eu não entendo muita coisa quando eu ouço esse pessoal falando gíria, né? Provavelmente, para pessoas que não frequentam a igreja, deve funcionar da mesma forma. Elas ouvem a gente falar,
mas é a nossa gíria. A gente entende, mas a gente precisa se fazer entender pelas pessoas que estão fora da igreja. Então, o que é que significa, o que é, na verdade, uma aliança com Deus? Nós vamos tirar aqui algumas lições. A primeira, uma aliança com Deus prevê necessidades e benefícios. Você não consegue explicar o que é uma aliança com Deus sem que antes você possa estabelecer necessidades e benefícios. Ninguém faz aliança. Você vê, por exemplo, os partidos políticos fazendo aliança, uns com os outros. O que é que eles fazem? Necessidades e benefícios. Os dois têm necessidades e os dois buscam também benefícios. No nosso caso, quando o texto então diz que quando Jesus estabelece que o sangue que vai ser derramado é o sangue da nova aliança, isso representa justamente a nova aliança, é uma substituição da velha aliança. E a velha aliança foi feita com Abraão, lá no Velho Testamento. Então, essa aliança que foi feita com Abraão, em que Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que ele mostraria, e que aquela terra que ele peregrinaria seria a terra dos descendentes dele. E Deus, então, faz uma aliança, não somente com Abraão, mas com toda a sua descendência. Naquela aliança era necessário se derramar sangue, e agora o Senhor Jesus está se referindo ao sangue dele, que vai ser derramado na cruz, como uma nova aliança, que vai substituir aquela. Mas não vai somente substituir aquela. Essa nova aliança, ela, na verdade, vem para complementar a antiga. A antiga aliança, sem esse sangue que se derramaria na cruz do Calvário, não significaria nada e não traria nenhum benefício. Porque sangue de bodes e carneiros não podem purificar pecado de ninguém. Só o sangue do Cordeiro. Logo, aquele sangue que era derramado na velha aliança era o sangue que representava o sangue que seria derramado na nova aliança em Cristo Jesus. Então, era uma representação do que aconteceria com Jesus. Então, a pessoa chegava e punha a mão sobre o animal e depois, então, sacrificava o animal, representando que os seus pecados teriam sido, então, purificados por conta do animal que seria substituído. Ou melhor, o animal estaria substituindo a pessoa e sofrendo a ira de Deus ou as consequências do pecado da pessoa. Logo, o que a gente observa, então, é que a nova aliança vem, mas ela é não um complemento da velha, mas ela é a consumação da velha aliança. E é assim que nós precisamos perceber a nova aliança. Pois bem, a aliança com Deus prevê a nossa necessidade de proteção. Esse é um aspecto importante também, porque a gente dá muita ênfase à questão da salvação. Mas quando você vai observar a aliança que é feita com Abraão e o decorrer dos benefícios da aliança vindo sobre a vida dos descendentes de Abraão, e agora nós somos da mesma fé de Abraão, então Abraão é chamado de pai da fé, nós recebemos os mesmos benefícios também, e a Bíblia então nos promete proteção. Faz parte da aliança que nós temos com Deus. Então, proteção faz parte da necessidade que nós temos, dessa intervenção divina. E aí você vai ver, por exemplo, Abraão sai da casa dele, depois Abraão vai para a terra do Egito, e lá na terra do Egito, o faraó resolve pegar a esposa de Abraão e leva para o seu harém, e antes dele casar-se com essa mulher, Deus vai lá e visita Faraó e traz duras penas para a vida familiar de Faraó, a ponto de Faraó pegar a esposa de Abraão e devolver. Um pouco mais na frente, Abraão vai passando por outras dificuldades, não somente Abraão, mas Isaac também passou, Jacó também passou, e Deus ia manifestando a sua bênção e proteção. Então, a proteção faz parte dessa aliança, e não somente a salvação da alma. Proteção. Eu não sei se você se lembra de quando Jacó sai da casa do seu sogro arruma um bocado de gente, arma todo mundo e vai atrás de Jacó. E no dia anterior a ele se encontrar com Jacó,
Deus se revela para ele em sonho e diz: não fale para Jacó bem nem mal. E aí o homem acorda no outro dia manso e vai lá para conversar com Jacó e fazer aliança com Jacó. Mas ali faz parte da proteção de Deus. Depois, um pouco mais na frente, Jacó tem uma experiência com Esaú, que já tinha prometido matá-lo. E Deus, então, faz com que ele se reconcilie. Mas é a proteção de Deus. Então, a aliança que temos com Deus prevê essa necessidade de proteção que nós temos. Todos nós temos essa necessidade. A aliança com Deus prevê a necessidade de provisão. Não somente de proteção, mas de provisão. E é por isso que Deus, então, promete para o povo que, se o povo servir a Deus de forma correta e andar nos caminhos do Senhor e cumprir a aliança com Deus, Deus derramaria chuva nas épocas certas. Os animais do campo iriam produzir corretamente. E aí a gente vai vendo, então, que há previsão na palavra de Deus para provisão sobre as nossas vidas. Inclusive, com relação aos dízimos, ali no Velho Testamento, era prometido que Deus repreenderia o devorador para que não consumisse o fruto da terra. E não somente isso, mas que Deus derramaria bênção sem medida sobre a vida do povo, se esse lhe fosse fiel nos dízimos. O que a gente encontra, então, ali é a provisão de Deus fazendo parte da aliança que temos com Deus. Então, dentro dessa aliança, não é somente salvação, mas é provisão e proteção, que é prometido por Deus. Nós agora somos povo de Deus, depois de termos feito aliança com Ele. Fazemos parte desse povo de Deus e fazemos parte desse vínculo de proteção e provisão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. A aliança com Deus prevê também a nossa necessidade de salvação. E aqui o que a gente precisa observar é que é uma necessidade. O homem que não tem aliança com Deus, por meio de Cristo, não tem salvação. Então, todos nós, como diz a palavra do Senhor, todos nós estávamos desgarrados, afastados da comunhão com Deus. Todos nós nascemos nessa condição. E há, então, uma necessidade de salvação para as nossas vidas. Prevendo essa necessidade, Deus, ainda no Jardim do Éden, prometeu que do filho da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus Cristo. Você vai ler o Velho Testamento todo e você vai vendo várias passagens das Escrituras fazendo afirmações a respeito de Cristo. E aí a consumação de todas as profecias que foram feitas a respeito da salvação vem em Cristo Jesus. Essa semana ainda nós lemos Isaías 56, que fala a respeito de Deus ter feito cair sobre Cristo os pecados, as consequências, a ira de Deus que viria sobre nós, vindo sobre o Senhor Jesus Cristo. Profecia é a respeito de Jesus e vai se cumprir em Cristo. Logo, a aliança com Deus prevê essas necessidades. Então, porque o homem tem essas necessidades, ele precisa fazer aliança com Deus. Ele precisa de salvação, ele precisa de proteção e ele precisa de provisão. E fazendo aliança com Deus, tem acesso a essas bênçãos. Segunda coisa que nós vamos observar quando nós falamos a respeito de aliança, é que uma aliança requer compromisso das partes envolvidas. Aliança requer compromisso das partes envolvidas. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2, nos dizem assim, esses versículos nos falam o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí então Moisés começa a listar as bênçãos que Deus então derramaria sobre a vida daqueles que fossem obedientes à palavra de Deus. Daí então, ao homem cumpre a vida de servo.
Quando nós assumimos uma aliança com Deus, nós assumimos também um compromisso. Não é somente a busca dos benefícios da parte de Deus. Deus se compromete a nos proteger, a nos abençoar, a nos salvar, a se revelar para nós, a se manifestar para nós, mas, da nossa parte, nós precisamos assumir a posição de servos. É assim que em Gênesis 17, versículos 7 ao 9, vai nos dizer o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ao homem cumpre essa posição de servo. E aí é interessante, porque Deus não faz aliança só conosco. É por isso que quando o apóstolo é interpelado lá em Atos dos Apóstolos, o que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus cobra da tua casa que ela sirva a Ele. Então, essa tem que ser a nossa percepção sempre. Eu fiz uma aliança com Deus, mas toda a minha casa deve se submeter a essa aliança. E aí nós precisamos instruir os nossos filhos, instruir os nossos netos, para que eles também sirvam ao Senhor e para que eles possam alcançar os benefícios dessa aliança. Então, nessa aliança, o que é que eu sou depois que eu faço aliança com Deus? Servo de Deus. O desafio aqui é o desafio da obediência. Servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, obedecer aos seus mandamentos, se submeter às suas determinações. Logo, o homem cumpre essa vida de servo. Isso implica, então, primeiro, abro mão do meu projeto de vida para adotar o projeto de vida de Deus. Então, é algo extremamente importante. Quando você se submete a Deus, o seu projeto de vida precisa ser reavaliado. Todo mundo aqui, antes de se converter, tem um projeto de vida. Você tem o seu projeto de vida com relação à profissão, com relação a onde é que vai morar, com relação ao que vai fazer. Você vai ter o seu projeto de vida. Mas quando você se converte, o seu projeto de vida precisa se adequar a Deus e aos projetos que Deus tem para a sua vida. E é assim que nós precisamos entender o nosso caminho, depois que assumimos uma aliança com Deus. Os meus projetos precisam estar adequados àquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. E esse é o primeiro desafio que nós temos quando nos convertemos. Porque muitas vezes alguns projetos não estão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós e nós vamos ter que abrir mão deles para poder servirmos a Deus. A outra coisa importante, os projetos para o meu futuro estão relacionados ao meu chamado para servir. O que é que significa isso? Eu não sei se você já conversou com missionários. Gente que resolveu viver só para missões. Essas pessoas estão o tempo todo procurando... a linguagem que usa é a seguinte: Deus me mostrou que eu preciso fazer isso. Deus me mostrou que eu preciso desenvolver isso. Quer dizer, a pessoa vai buscando a direção do Senhor. Não é mais a direção do pai, não é mais a direção da mãe, não é mais a direção da família e da parentela, agora é a direção de Deus para as nossas vidas. Onde eu vou morar? Aonde Deus mandar. A gente às vezes fala isso, né? Mas será que a gente tem disposição para fazer isso? O que o texto, então, o que faz parte do nosso projeto a respeito do morar, a gente precisa avaliar. Será que Deus quer que eu more aqui? Será que Deus quer que eu more em outro lugar? Será que Deus quer que eu vá para São Paulo? Será que Deus quer que eu vá para a África? Deus tem um chamado para você e o chamado faz parte, o lugar que você vai morar faz parte desse chamado também. Então,
Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É interessante porque a primeira vez que Deus faz aliança com alguém, nesses termos, é com Abraão. E a primeira coisa que Deus faz é: você não vai ficar na sua casa, nem no meio da sua parentela, você vai sair daí, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E é interessante porque Deus vai mostrando a Abraão no caminho a terra que ele deveria, por onde ele deveria peregrinar. Então, faz parte do serviço que você vai prestar a Deus, o lugar que você vai morar. E o lugar que você vai morar precisa estar dentro do projeto de ministério que você tem. Por que eu vou morar em tal lugar? E aí você vai e olha, tem vizinho descrente lá? Tem. Então, essas pessoas precisam ser evangelizadas. O que é que Deus quer fazer através de mim nesse lugar que eu estou? E aí você precisa ter sempre isso na sua mente. Porque grande parte da nossa dificuldade para servirmos a Deus de forma adequada é justamente esse estado de dispersão que nós nos encontramos. A gente não evangeliza os vizinhos, a gente não passa a informação do evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente vive com gente descrente dentro da nossa casa e a gente não evangeliza, e a gente precisa fazer isso. O lugar que você está morando hoje é o ministério que Deus tem hoje para você. O lugar que você vai morar daqui a 10 anos, você precisa também novamente fazer a pergunta: Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar. O que é que o Senhor quer fazer através de mim, aqui, na vida dessas pessoas? Essa precisa ser a nossa pergunta, porque nós estamos a serviço de Deus, aonde quer que sejamos. Então, faz parte da nossa aliança a escolha do lugar para nós morarmos. Faz parte da nossa aliança a escolha da profissão que devemos ter. Eu me lembro que eu fui fazer faculdade de Direito 2 vezes. Em 97, eu fui fazer a primeira vez. E eu voltei, sair da faculdade e voltei para o seminário. E uma vez estava lá na igreja de Brotas e foi um missionário que trabalha na África conversar lá. E depois, eu conversando com ele, eu disse para ele que já, antes de ir para o seminário, eu estava pensando em fazer missões na Jocum. E aí ele falou comigo: olha, se você resolver fazer missões em países africanos, e você tiver oportunidade de, antes de ir fazer o curso de medicina, seria excelente, porque você vai ter acesso, desde a pessoa mais pobre do país, até o rei do país. Então, você vai ter acesso a todas as classes naquele país, porque a quantidade de médicos que se tem nesses países africanos é uma quantidade bem pequena. Então, veja só, na mente do indivíduo, ele estava ali programando, inclusive, a profissão, para poder ter o acesso ao máximo de pessoas possíveis, para que ele pudesse, então, ter maior eficiência na pregação do Evangelho. E esse é um aspecto interessante. Definiu aonde vai morar, definiu o tipo de profissão que se vai ter. Baseada em quê? Na capacidade de evangelização, no desenvolvimento do ministério que se tem diante de Deus. E esse precisa ser o nosso foco também. O que a gente observa aqui é que ter aliança com Deus vai influenciar aonde nós moramos, a profissão que escolhemos. Ter aliança com Deus vai influenciar no cônjuge. Essa palavra não é muito usada no nosso meio, mas o cônjuge é o marido ou a esposa que nós vamos escolher. E é interessante, o apóstolo Paulo traz uma palavra no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 32 ao 35, e eu gostaria que nós pegássemos um princípio que ele está tentando passar aqui, quando ele fala a respeito de casamento. Ele diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém,
se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aqui nós temos, então, o princípio para a gente escolher um cônjuge. Qual é o princípio? Versículo 32 diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Depois, lá no finalzinho, no versículo 35, diz assim: vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aqui nós temos, então, o princípio. Qual é o princípio? Que se você, essa área da nossa vida, essa área de casamento, precisa facilitar a nossa consagração. Se você for por esse princípio, você já vai entender tudo que o apóstolo fala, não somente nesse texto, mas em outros textos também. Facilitar a consagração. Aí a gente pergunta assim: você quer ser missionário, casa com uma pessoa que não quer nem ver missões na frente. Vai dar certo essa consagração? Você vai passar a vida inteira passando dificuldades. Porque a pessoa não gosta de viajar e você vai precisar fazer viagens. A pessoa não gosta, por exemplo, digamos que você foi chamado para morar em um país da África. E lá, nesse país, tem muita dificuldade com infraestrutura de cidades. Não tem água encanada, não tem luz elétrica, né? Nós vimos um missionário que esteve aqui conosco há pouco tempo, e ele falando a respeito da dificuldade com isso. Não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem médico por perto, não tem esses postinhos que nós temos aqui. E a pessoa quer esses confortos. E aí você tem chamado para ir para uma nação que não tem esses confortos. Você vai casar com a pessoa e o que é que você vai ter durante a vida? Muita dificuldade, porque provavelmente ou ela vai lhe vencer e vai manter você no lugar confortável que ela gosta de ter, ou você vai vencer ela e vai levá-la para um lugar desconfortável que ela não gosta de ter. E a pessoa vai ficar infeliz no lugar o tempo todo e o seu casamento vai ficar extremamente comprometido. E o seu ministério vai ficar extremamente limitado. Ora, a facilitação, então, da consagração tem como base isso. Quer dizer, você tem um chamado para desenvolver, case-se com alguém que vai facilitar a sua vida e não alguém que vai emperrar a sua vida. Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: você quer se consagrar mais ao Senhor? Vai arrumar alguém que não tem compromisso nenhum com Deus? Pense bem aí. Você quer se consagrar a Deus, mas casa com um macumbeiro. Como é que vai ficar a sua vida? Não é difícil a consagração de alguém? Você casou com uma pessoa que tem práticas completamente diferentes das suas. Aí você está lá buscando consagração, tentando doutrinar seu filho no caminho do Senhor, mas a pessoa com quem você se casou está levando imagem de escultura para sua casa, levando seus filhos para participar de certos rituais, fazendo consagração dos seus filhos, ensinando as crianças a passar. É uma coisa que você precisa levar em conta. Eu, quando era pequeno, por exemplo, minha mãe era evangélica. Já as pessoas, por parte de pai, praticavam o baixo espiritismo. Aí eu estou na casa de minha avó um dia e chegou lá uma macumbeira para fazer uns serviços lá de purificação na casa, fez um círculo, minha avó disse: vem cá, meu filho, fica aqui no meio do círculo. E a mulher fez lá os rituais dela. Entendeu? E aí você, então, os filhos, vai tendo esse contato com duas culturas completamente opostas, diferentes. E aí a consagração dos seus filhos fica extremamente difícil. É claro que você pode ganhar o seu marido, é claro que você pode ganhar a sua esposa, mas faz parte dessa aliança com Deus nós termos esses projetos moldados de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, se você é solteira, procure se casar com alguém que vai facilitar a sua comunhão com Deus, vai facilitar o seu crescimento espiritual.
E aí, às vezes, você tem gente dentro da igreja que eu diria que você tem que pensar 10 vezes antes de resolver se casar com algumas pessoas de dentro da igreja também. Às vezes porque os dons não têm nada a ver, e às vezes porque a pessoa frequenta a igreja, mas não tem compromisso nenhum com os princípios da palavra de Deus. Vai dificultar a sua vida. Então, o que a gente precisa entender é isso. O princípio que o apóstolo usa é justamente isso. Vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Você precisa procurar alguém que ajude você a crescer espiritualmente. Se for para lhe diminuir espiritualmente, se for para criar barreiras espiritualmente, se for para criar empecilho na espiritualidade, na sua espiritualidade, não é uma boa opção para se casar. O que a gente observa é que o apóstolo está preocupado com isso. E aqueles que querem servir a Deus, que querem ter uma aliança com Deus, precisam levar essas considerações para casa e precisam pensar bem nisso. Porque nós precisamos moldar a nossa vida dentro dos projetos que Deus estabeleceu para nós. A ideia é a seguinte: não se case, no caso do casamento. A ideia que o apóstolo diz é: não se case porque você vai ter mais tempo para servir ao Senhor e para desenvolver o seu ministério. Se casar, seja com alguém que vai lhe ajudar, seja com crente. Se tem ministério, se case com alguém que vai ajudar a desenvolver o ministério. Então, às vezes, você tem pessoas que não têm ministério e não vão ajudar. E aí é interessante, porque eu tive muito contato com gente da Jocum, e a preocupação dos irmãos com quem eu tive contato era de se casar com alguém que fosse jocumeiro também. E não era porque a pessoa tinha que ser da Jocum, mas a pessoa precisava ser chamada para ter um ministério semelhante. Então, essa tem que ser a preocupação. O princípio é facilitar a consagração ao Senhor. Então, o seu casamento, a sua profissão, o lugar que você mora, tudo isso vai ser influenciado por essa aliança. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação a como eu gasto o meu dinheiro. Às vezes as pessoas acham que dinheiro, não associa dinheiro ao reino de Deus. Mas a forma como nós gastamos o nosso dinheiro diz um pouco a respeito da nossa espiritualidade. Nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que nós damos valor. Então, se nós damos muito valor ao conforto, nós gastamos o nosso dinheiro no conforto. Se nós damos valor à edificação das pessoas, nós gastamos o dinheiro nisso. O nosso gasto de dinheiro está associado ao nosso projeto de vida. Você vê algumas pessoas que querem demonstrar muito status. Às vezes a pessoa se endivida toda para ter um carro zero, se endivida toda para ter uma casa, aquelas casas, verdadeiras mansões. Ultimamente eu tenho acompanhado alguns atores famosos que ficaram falidos. E é interessante, porque as pessoas ganhavam milhões de dólares e hoje estão na falência. E por quê? Porque esbanjaram dinheiro para mostrar para pessoas que têm sucesso, esbanjaram dinheiro em mansões, esbanjaram dinheiro em coisas que não eram necessárias para elas. E o que foi que aconteceu? Ficaram pobres novamente. Porque a fonte de renda nem sempre é constante, né, nessas profissões. Pois bem, aonde eu gasto dinheiro é importante também. Então, nós precisamos pensar: o que é que eu estou fazendo com o dinheiro que Deus está me dando? E é interessante, porque se você tiver o dinheiro como uma forma de cultuar a Deus, o uso do dinheiro como uma forma de cultuar a Deus, você vai usá-lo de forma adequada e você não vai se deixar corromper por ele. Uma das grandes dificuldades das pessoas que se deixam corromper pelo dinheiro é justamente por causa da ânsia de ter dinheiro demais e não vê o dinheiro como forma de culto. Mas se você vê dinheiro como forma de culto, até a honestidade na aquisição do dinheiro vai interferir na sua vida financeira, na sua administração desses recursos. Então, se Deus lhe deu muito dinheiro, Deus também vai lhe cobrar responsabilidade com esse recurso. E é interessante quando a gente vê a instrução que Calvino dava a respeito de pessoas que eram ricas. E o que ele dizia era o seguinte:
O ministério do rico é socorrer e amparar o pobre. O ministério do pobre é edificar o rico para que ele não seja avarento. Então, toda pessoa que você vê ao seu lado, que precisa de alguma ajuda, que precisa de algum socorro, de algum amparo, você precisa ter essa disposição do coração para tirar os recursos. Talvez não trocar sua televisão, né, de 40 e poucas polegadas, para ajudar um que não tem nada, nem para comer. Né? Às vezes a pessoa está ali, aí chega alguém que está precisando de uma ajuda, de um remédio. Aí o indivíduo olha e diz assim, eu não posso ajudar porque eu preciso trocar a minha televisão de 40 e poucas polegadas por uma de 50 e poucas polegadas. Isso é um absurdo, né? A gente pode até dar risada disso, mas às vezes acontece. Eu não posso ajudar porque eu preciso comprar aquela roupa cara, que vai usar uma vez, né? Então a gente precisa ver as nossas prioridades na administração dos nossos recursos. Ora, faz parte da nossa vida cristã a boa administração dos nossos recursos. O que a Bíblia nos instrui a respeito do patrimônio é que o patrimônio não é a nossa prioridade. O reino de Deus é a nossa prioridade. O patrimônio precisa se adequar aos projetos do reino. E a gente precisa ir adequando os nossos valores com relação a dinheiro, com relação a recursos, aos projetos do reino. Se nós fizermos isso, provavelmente a forma de nós adquirirmos esse dinheiro vai melhorar e a forma como nós usamos os nossos recursos também vai acabar trazendo edificação para as pessoas que estão à nossa volta. Faz parte dessa aliança. Por último, eu gostaria só que nós decorássemos uma afirmação. Sou administrador do reino de Deus e para o reino. Tudo que Deus me deu deve ser utilizado para a expansão do seu reino. Tudo o que Deus me deu deve ser utilizado para a expansão do seu reino. A habilidade que Deus me deu, a capacidade intelectual que Deus me deu, a capacidade física que Deus me deu, o lugar que Deus me colocou para morar, a profissão que eu tenho, a quantidade de dinheiro que eu tenho, tudo isso precisa ser canalizado para a edificação e para a expansão do reino de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E se não fazemos isso, com certeza nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Nós estamos desobedecendo os princípios que foram estabelecidos no dia que nós fizemos a aliança com Deus. Cada um de nós precisa pensar um pouco a respeito dessa aliança. A aliança com Deus é um compromisso que envolve todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos adequar as nossas vidas a esse projeto que Deus estabeleceu para nós. Nós vamos então ficar por aqui no nosso estudo. O que é uma aliança com Deus? Primeiro, uma aliança prevê necessidades e benefícios. E segundo, uma aliança requer compromisso das partes envolvidas. Sem essas coisas, não existe aliança. Sem que essas necessidades e benefícios sejam atendidos, não existe aliança. E sem compromisso, não existe aliança. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos pensar um pouco de como é que está a nossa vida. Você que ainda é solteiro ou solteira, pensar um pouco a respeito dos relacionamentos que você tem buscado e que Deus possa derramar graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos adequar as nossas vidas aos seus projetos estabelecidos para nós. Amém? Vamos levantar e vamos ter um momento de oração. Nosso Deus amado, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e misericordioso. E quando nós ainda nos comportávamos como inimigos do Senhor, o Senhor resolveu nos salvar, nos alcançar, nos abençoar, nos transformar, colocar o teu Espírito Santo em nós. E nós queremos, ó Deus, nos comprometer contigo a cada dia. Nós queremos honrar a aliança que temos com o Senhor. E por isso nós pedimos ao Senhor, derrama graça sobre nós e nos esclarece a respeito dos nossos ministérios. Derrama graça sobre as nossas vidas e nos mostra quais os tipos de profissão que devemos desenvolver. Aqueles que já têm profissão, que o Senhor possa estar mostrando a forma adequada
de honrar o teu nome através da sua profissão. Nós também pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos mostrando o que é que o Senhor nos chamou para fazer no lugar onde moramos, os vizinhos que temos, que nós entendamos, Senhor Deus, esse ambiente em que vivemos como o ambiente aonde devemos desenvolver o nosso ministério. E que nós possamos desenvolver os nossos ministérios aonde quer que estejamos, no lugar que trabalhamos, no lugar que frequentamos, na família na qual participamos. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando poder e graça sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos sabedoria para desenvolver os nossos ministérios nos lugares que estamos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar rompendo as barreiras, que o Senhor possa estar mudando o que precisa ser mudado, que o Senhor também nos dê, Senhor Deus, um apego menor ao patrimônio, a bens materiais, e que nós possamos socorrer aqueles que estão necessitados no nosso meio. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós, que o Senhor derrame sobre o nosso coração a generosidade necessária para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Nós vamos nos assentar, convidar os presbíteros para virem à frente.